Pai Senhor, meus irmãos, estou aqui com mais um vídeo, né? Hoje é segunda-feira, 7, 8, 9, são 10 de janeiro de 2022. Acho que é o primeiro vídeo do ano. E eu estou com um tema aqui que é para dar a você uma injeção de ânimo para prosseguir no caminho com Deus. Né? O tema do vídeo meu vídeo aqui, tem um caderno que coloca os vídeos aqui, é o vídeo 27. É conduta do servo e da serva em época de indiferença espiritual. E aí o tema que eu vou trazer para nós aqui, o texto, está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 14 até o versículo 28. Eu estava à tarde conversando com Deus de manhã, batendo um papo com Deus aqui, e eu sempre tenho uma rotina, que isso aqui é a parte dos conselhos que eu vou dar para você, né, que foi Deus que me ensinou isso aqui, e nós temos que partilhar as experiências que Deus nos dá, que ela vai servir para edificar a fé de outros santos. Nós estamos no limiar da volta de Jesus, do arrebatamento, que você queira ou não, e o mundo vive uma expectativa. Eu sinto esse ambiente, eu nunca senti de 2021 para cá. 2020 foi dia 13 de março, quando eu conversei com Deus a respeito do Covid, e daquele dia eu senti assim, Deus dando assim mais um grau no apressamento da volta de Jesus, né? Eu senti um ambiente diferente desde que eu me entendi como gente, de dormir, quando começou essa pandemia aí, que é a mão de Deus castigando a terra. Eu senti uma coisa diferente assim no meu coração, porque Deus aí não faz nada se avisar os servos dele, os profetas. Então ele deixa no coração o que ele está planejando. Umas coisas ele fala de maneira clara, mas ele deixa um sentimento. E o que ele tem me dado assim é de caminhar com ele cada vez mais no caminho estreito, na porta apertada, e tornar-se mais santo e manter o combate contra o reino das trevas. Porque o diabo não está brincando de ser diabo, né? E essa semana, antes de ontem, né, teve uma situação que Deus castigou a região aqui do nosso país, lá em Minas Gerais. Né? Já orei, pelo que aconteceu, independente de ser castigo de Deus, nós temos que orar para Deus confortar as almas, porque a misericórdia ela é indiferente se é castigo ou se não é. Nós temos que orar sempre para que Deus tenha piedade das almas, misericórdia consolar os familiares de quem perdeu, né? Que é 10 pessoas, 10 foram, se não estou enganado, lá em Minas Gerais, em Capitólio, que arriou aquela pedaço de rocha lá. Eu não tenho dúvida que foi Deus, aqui é um sinal para o nosso povo. E você que é servo, é serva de Deus, lembre-se que tu tem um bem precioso, que é o bem mais precioso que há no universo. A vida não é a salvação. Porque a vida, morrer sem Cristo, não valeu a pena nascer. Então a salvação da nossa alma do inferno é o bem mais precioso. Tanto é que Jesus sofreu a morte mais vergonhosa, a morte mais horrível que tem, para nos livrar de um lugar horrível, que é o inferno e depois o lago de fogo. E esses conselhos que Paulo nos dá por meio dessa carta que ele dá aos Tessalonicenses, serve para todos os servos e serva fiel. E hoje eu evito falar denominação, porque eu, ao longo do tempo, eu fui me dando as coisas assim, vendo que o inimigo usa isso aí, denominação, religião, para as pessoas se esconderem atrás do pecado. Sendo que a Bíblia é uma única e o caminho é um só, as regras são a mesma. Não existe uma Bíblia para a China, outra para a Coreia. Não, existe a mesma Bíblia e o que é pecado lá é pecado aqui. Então eu trato as pessoas, como Deus me orientou, de servos e servas de Deus. Que basta o servo ser com o seu mestre, né? Então, isso aqui é para nós que somos servos do Senhor e servas, nos mantemos salvos. Eu vou comentar sobre isso aqui para o ano 2022. Estamos começando o ano, de muita luta, sofrimento, né?
Eu quero fazer um comentário aqui, né, que tem um canal, um servo, Deus levou ele dia 4, se não estou enganado, que era o pastor Moabel, cabelo branquinho, acho que morreu com 72 anos. E hoje eu assisti, liguei aqui o YouTube, e eu vi o filho dele, o Moisés, né, que é a pessoa que ele disse que não está bem na fé, mas está orando por ele, mas foi muito sincero. E realmente Deus usa as pessoas, mesmo estando afastadas assim, Deus quiser usar, ele usa. Né? Foi muito edificante as palavras que ele falou a respeito do pastor Moabel, que edificou a minha fé. E muitas coisas que ele falou ali sobre a vida de um servo fiel, Deus usou a boca dele, não foi ele que pensou aquelas coisas. Foi o Espírito Santo que usou a boca dele para falar comigo literalmente. Chorei tanto hoje, que admirava muito o pastor Moabel, ele falava o que pensava. E uma coisa que ele me falou ali que veio ratificar a maneira de eu ser. Que a gente pensa que só a gente é daquela maneira, mas não é. Os servos são parecidos. E dizia que o pastor Moabel queria consertar o mundo. E eu não entendi porque eu tinha esse sentimento que Deus colocava de ver as pessoas erradas na rua, que ele me angustiava, ver as mulheres com as nada de fora, me angustiava, ver os caras avançando no sinal vermelho, ficar angustiado, as pessoas xingando, fumando, bebendo, adorando os demônios, fazendo oferenda para os demônios, aquilo me angustia tanto. Porque Deus, ele quer que o mundo seja bom, ele quer que o mundo não seja a serviço do diabo, ele quer que as pessoas sirvam Satanás. Deus quer que a sua criatura, eu e você, sejamos como nós éramos originais, puros, sem maldade, sem pecados. E isso aí ficou muito a minha fé. Viu, Moisés, filho do pastor Moabel, que Deus levou para morar com ele na glória? Deus levou meu pai dia 18 de setembro de 2018, com 83 anos. Deus levou teu pai no tempo que Deus achou que era. Morreu dormindo, mais ou menos como meu pai. Se tu, Moisés, estiver vendo isso aí, tu falou uma coisa no final daquele vídeo que tu fez do teu pai, filho. Tu falou para quem está no caminho não se afastar. Eu orando por você, para tu ter a fé que eu tenho, né? Que tua fé está fraca. Falou as verdades. Você é um cara muito sincero. Melhor coisa que a Bíblia diz que com o sincero Deus se mostra sincero. Com o benigno ele se mostra benigno, mas com o soberbo ele se mostra indomável. E muitas pessoas têm a humildade de ter a sinceridade que tu teve aí no vídeo do teu pai. Né? Eu aprendi muito com teu pai. Né? Ele é mais 20 anos mais velho que eu, mais ou menos 21 anos aí, eu vou fazer 52, né? Agora em setembro, se permitir. Então seu pai é mais velho que eu, 20 anos. Né? Quando eu estava com 10, ele estava com 30. Né? Quando eu estava com 52, ele estava com 72. Estava com 0 anos, ele estava com 20. Eu estava com 20, ele estava com 40. Né? Ele era muito sincero, que é o maior virtude do homem é a sinceridade. E aí, isso que eu quero falar para você aqui. Nem sem mais delongas, vamos ler aqui 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 14 até o 28. Nesse versículo aqui ele tem um resumo dos conselhos que Deus, o Filho, dá e daria para você que está com a mente confusa aí, a sua igreja, por assim, sua denominação está se apostatando. Você vê homens grandes, homens que antigamente pregavam o evangelho simples, e um para hoje estão apostatados, Sila Malacheia, Marco Feliciano, e essa pessoa por aí afora, filho do pastor Reuel, que toma cerveja, né, foi filmado, pessoas que se apostataram, filho de pastor não é pastorzinho, que eu tenho uma coisa comigo que esse paternalismo que aí, e a palavra que eu quero achar aqui, deixa eu lembrar aqui, Jesus, uma coisa passa, nepotismo, é a palavra certa, que se introduzido pelo meio da Assembleia de Deus, onde eu vim, mas isso não é de Deus, é do maligno. Aqui esse é todo aquele jovem que realmente Deus tem um chamado, que eles seguem a Deus, mas o pai passar para um filho, quando não tem um chamado, está uma bagunça, está acabando com a nossa, assim, posso dizer, denominação. Né? Então, para você que está no lugar que está apostatando, estão se desviando, não vê mais o pastor evangelizar, orar, pregar santidade, só pregando mensagem de alta ajuda, não prega mais mensagem da cruz, não prega mais o evangelho, não está disposto a sofrer. Essa mensagem é para você.
que é para os remanescentes, para os servos e servas de Deus. Mas eu quero orar antes. Deus me tocou agora para orar. Pai Celestial, nós vivemos tempos de apostasia, meu Senhor. Tempos difíceis, de dor e sofrimento. Mas o Senhor é nossa força, nossa luz, nosso amigo, nosso Pai, o Pai de todo servo e serva fiel. Estão passando por perseguições que são descritos, Senhor. Como Jesus foi. Jesus foi zombado, esculachado, chamado, dizer que ele ia expulsar o demônio por dedo de Beelzebul. E nossos inimigos na nossa própria casa. Isso é verdade. Aqueles que eram para nos apoiar são o que mais nos põe em descrédito, Senhor. Mas nós não temos que desanimar, porque o Senhor fala conosco no oculto, Pai, querido. No meio da nossa mente o Senhor fala. Nos fortalece. Diz, olha, servo, permaneça firme, não mude seu discurso. Isso aí o diabo não consegue ver. Ele não consegue destruir essa construção que o Senhor faz de fortalecimento da fé. Abençoe cada servo fiel que está passando por dificuldade e luta, que tem derramado lágrimas como eu tenho, Senhor, por permanecer fiel a Ti. Ajuda-o, Senhor. Nos guarda até o dia do arrebatamento da nossa morte. Seja conosco, meu Senhor, até o dia final. É que eu te peço, em nome de Yeshua, o Messias, o Teu Filho, nosso Salvador, que em português é Jesus. Um beijo no rosto dele e nos seus santos pés, precioso. Um abraço no Espírito Santo, que é o que nosso companheiro que nos mantém aqui no combate. É o Paracleto, substituto de Jesus, que ele foi, mas não deixou nós órfãos. Ele força a nossa fé, meu Pai. Nos cubra com o sangue do precioso Jesus. Amém. Vem aqui, meus irmãos. Diz assim: rogamos-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros. Nós não devemos parar de admoestar quem está no erro. Por mais que não dá crédito. Ele falou para o profeta: fale que ouçam ou que deixem de ouvir. Se ele começar a levantar a mão, você calha a boca. Deixa que não vai ser em vão o nosso trabalho, não. Consoleis os de pouco ânimo. Esse é o propósito desse vídeo aqui. Consolar você que está desanimado. Né? Vou deixar Deus me usar para edificar a sua fé. Sustenteis os fracos. Sejais pacientes para com todos. O longânimo. Vede que ninguém dê ao trem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, para com todos, como para com todos. Regozijai-vos sempre. É o diabo que quer tirar de nós o nosso regozijo, nossa alegria. Eu sou militar do Corpo de Fuzileiro, e o meu comandante estava onde tu não está alegre. É que esse meu comandante novo está aí, uma bênção também. Eu oro por todos. Eu trabalho para os meus superiores como fosse para Jesus. Né? Eu sempre procuro estar alegre. Tem um da irmã Alda e do Osiel, diz assim, sempre alegre. E o diabo, eu vi que tem tentado tirar essa alegria que eu tenho no coração, a coisa que Deus me deu, de contagiar as pessoas com o meu jeitão assim, né? Às vezes as luzes não ficam um pouco abatidas assim, o hino diz, por que te abates, ó minha alma? E não pode, o diabo quer roubar nossa fé, a alma que eu venço menos nossa alegria. Porque o mundo está desesperado, as pessoas buscando prazer em tudo, mas não acho na cerveja, na bebida. Vi agora no ano novo, foi o ano que eu vi menos fogos soltarem. No sexo, na pornografia, na imoralidade, no homossexualismo, na cachaça, na cerveja, no álcool, como um todo, mas não encontram. Que a paz e a alegria verdadeira só está em Jesus. Então o diabo quer roubar o nosso regozijo. É um estado assim de alegria, de confiança, de gozo por ter Jesus. Os ímpios não têm isso, é uma falsa alegria. Orar sem cessar. O diabo também quer fazer você parar de orar. Não pare. Ah, pastor, estou cansado de joelho. Só oro 5 minutinhos de falar assim, Deus me ajude a orar mais. Eu, quando eu canso ali, barriga para cima, vou pro sofá e tá. Eu estou lutando, porque eu sinto as forças do inferno. Eu fiz um vídeo que eu falei, olha, os 10 primeiros minutos são os mais difíceis para você superar. Mas depois que você passa isso aí, né, que a porta tá arriscada, que é meu filho, que a janela, a parede aqui do quarto. Eu pedi umas 3 vezes o Joelzinho risca. Mas no céu tem uma casa que ninguém vai arriscar, não. Então, orar sem cessar. Aqui o Espírito Santo não está pedindo, está mandando. Que a oração é a bomba contra o reino das trevas. Isso, em tudo dá graça. Hoje a minha grande revolta com o mundo,
com os crentes é o espírito de murmuração. Porque as pessoas não entendem como é que Deus opera, não entendem a maneira de Deus trabalhar. A gente vai tentar explicar para as pessoas, mas as pessoas estão como animais, perderam toda a sensibilidade, que o apóstolo Paulo diz isso aí. Eles não entendem as coisas de Deus, porque não são salvos. Uma pessoa que é salva, ela entende as coisas de Deus. E tem muitos ímpios que são muito mais, menos murmuradores do que pessoas que dizem ser crente. Às vezes pessoas têm um filho com talidomida, você sabe que talidomida é uma doença que as pessoas que nascem só com os cotocos dos braços e das pernas. E às vezes estão mais felizes do que pessoas que é crente, têm filhos com algum mistério de Deus, mas tem mão e perna tudinho e as pessoas estão murmurando. Olha como é que as pessoas estão hoje em dia. Os ímpios estão dando mais exemplo para as pessoas. Tem tudo da graça. Que você não sabe, eu fui falando com o senhor, eu tinha ouvido um ônibus, né? Eu fui pregar no ônibus. Tem um amigo meu que está com cirurgia no corpo, está se recuperando. E quando eu voltei, sentou do lado de um. Eu armou a situação lá. Eu vi um cara com. Vindo caninha no braço, aí uma mulher deu lugar para ela assim. E como eu ando ligado com Deus, preciso de alguma coisa estranha assim. Aí ele ficou em pé. Eu vi que eles tinham tomado algumas bebidas alcoólicas, mas eu me aproximo dos pés. Eu gosto do lixo da sociedade, que as pessoas dizem que não presta. Eu gosto de chegar dos mais humildes, né? Daquele pessoal largado, então assim, eu gosto de ir lá falar com eles. Os que estão muito dinheiro também que saúde, eles dizem que não precisam de Deus, se sentem autossuficiente. Eu gosto dessa galera aí que ninguém dá nada. O traficante, o drogado, o cheirador, o fumante. Povo aí. Aí veio o mendigo da rua também, eu vou lá conversar com ele. Aí ele foi. Aí eu tinha um saquinho que tava com a Bíblia dentro. Tirei o saco, ele com o guarda-chuva na mão e vou desse caboclo. Mas dei muito toque na maneira como vento, ó. Peguei assim, dei pra ele. Daí a pouco, levantou a senhora do meu lado. Aí um cara que assim, o espírito me tocou assim pra eu chamar. Ele veio com a nenenzinha bem fortinho. Sentou lá e começamos a conversar. Né? Porque Jesus, o jeitão simples dele, a pessoa simples, ele fala em qualquer lugar. Eu sou uma pessoa bem simples. Ele me ensinou a ser assim, como meu mestre, Jesus. Não gosto de roupa de marca, nada disso. Então eu tava ali, e começou a falar comigo, aí a minha esposa, a minha esposa, ela cheira um pouquinho, não cheira mais, que ele falou que ela tava grávida, tendo um pouco de sangramento, e que a nenenzinha, pá, bichinho, igual meu filho Samuelzinho, colado com ele. Aí ele começou a falar, ela falou, eu vi que antes disso ela falou assim, ó, a última palavra de Deus. Olha o ímpio dando exemplo para muitas pessoas que não têm confiança em Deus. Ele sabe que Deus é a solução. Se eu perdi medo, o cara, a pessoa assim, eu falei que era um pastor evangélico, pregador do evangelho, aí começou a abrir comigo, falando de Jesus, estava alcoolizado, mas a sementinha foi lançada. Aí de 2 folhetinhos para ele, que eu tenho aquele folheto do pastor Watson Goodman, que é um folheto antigo, Caminho para Deus, folhetinho 48 páginas. Dei para ele, conversando e comecei a orar por ele. Eu chorei tanto quando eu vi, porque eu tenho amor pelas almas muito forte. E quando eu sei que Jesus chora pelas almas. Mas por ser meio maluco, eu tenho 3 filhos, né? 4 filhos, a Débora tem um pouquinho de déficit cognitivo, o Joel também, o Samuel só um pouquinho. Mas isso aí eu sou muito feliz com isso, porque para não se contaminar com esse mundo de treva. E as pessoas não entendem isso, até às vezes a companheira da gente não entende essas coisas, mas Deus entende. E aí eu fiquei vendo aquela bichinha grudadinha, como o Samuelzinho em cima. Olhei para ele, puxa, Senhor, salva essas almas, liberta. E aí, e eu falando, pessoal, a pessoa reclama, né? Quando vem chuva, vem sol, mas sabe o que faz? E o ímpio tem essa noção, ele sabe tudo o que faz, de que isso aí mesmo. E as pessoas que são crentes, né? Que é o diabo, mas que são de serem servos de Deus, eles ficam reclamando das coisas. Olha, eu tenho um revolta, ojeriza é a pessoa que murmura. E a Bíblia diz assim, em tudo dá graça, porque esta é a vontade de Deus, em tudo. Aqui Deus não excetua a morte, uma doença, o carro quando bate, se Deus permitir o cara te assaltar, te roubar, se você torcer o pé, é em tudo. Porque se Deus é soberano, pense comigo aqui. Deus é soberano, todas as coisas acontecem por permissão dele ou com o consentimento dele, ele tem um propósito. Ah, Deus concorda que o homossexual seja único hoje. Deus não concorda, ele permite. É o livre-arbítrio deles. Eles vão para o inferno. Ah, Deus permite que o cara pegue o águia? Sim. Ele que mandou para castigar a terra. Muitas pessoas que pegaram o águia, você vai buscar a Deus, Deus curou.
Foi tipo aquele jovem que estava doente lá, e aí os discípulos perguntaram a Jesus, que estava lá cego, e falou assim, quem pecou, a mãe e o pai? Jesus disse, nem a mãe nem o pai pecaram, mas foi para que manifestasse a glória do Senhor. Então, eu quero que você, que diz que é servo de Deus, pare de reclamar das coisas. Há dificuldade. Peça para Deus em silêncio. Esse mundo está podre. Satanás tem feito várias pessoas ditas evangélicas blasfemarem do Senhor por não entender as coisas do Senhor. Olha o exemplo de Jó. Jó era um servo que não sabia o que estava acontecendo nos bastidores. O diabo usou a mulher dele para tentar fazer o Jó blasfemar do Senhor. Os colegas de Jó achavam que Jó estava em pecado e o Jó lá, todo leproso, podre, mas não se entregou. E olha o fim dele que foi. Meu pai dizia assim, Deus sabe o que faz e nós não sabemos o que dizemos. Então, um dos sinais de que a pessoa está se afastando do caminho de Deus, não é mais servo, quando ele começa a murmurar e ser indiferentes aos conselhos que se dá para ele. Então, em tudo dá graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus, nosso Salvador. Aí vem uma coisa aqui também que o diabo está trabalhando pesado, que é o versículo 19, diz assim, não extingais o Espírito. Olha, a pessoa que nessa época de podridão espiritual, em que vários demônios já foram liberados do poço do abismo para fazer o pecado se multiplicar na terra. Eles têm extinguido o Espírito Santo ou os dons do Espírito de suas vidas, porque tem uns pastores malditos dizendo que o batismo do Espírito Santo cessou não é para essa época, é uma mentira do Satanás. Quando ele diz lá que os profetas duraram até João, eles duraram a respeito falando da pessoa de Jesus, porque lá tem Ágabo, o dom de profecia tem. Os dons de Deus separa para os profetas. Tem Jesus também fala. Está lá no livro de Gálatas, Efésios capítulo 4, versículo 11. Fala dos 5 dons ministeriais. E um deles é profeta, primeiramente apóstolo, depois profeta, evangelista, pastores e doutores, se não estou me enganando da minha memória. Então, eu vou ler isso aqui para os teólogos aí burros. Não vim com essa bobeira dele, porque eu aprendi com Jesus Cristo e o Espírito Santo, né? Que diz assim, 4:11 de Efésios. Diz assim, e ele mesmo deu primeiramente apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, outros pastores e doutores. Então, aqueles profetas do Antigo Testamento, eles tinham duas finalidades. Uma, falar a respeito do Messias, e outra, exortar o povo ao pecado. Os do Novo Testamento, eles têm essa finalidade de alertar o povo do pecado e ser usado por Deus em dom de profecia. Né? Então vamos aqui, continuando. Não extingais o Espírito Santo. Pelo fato do diabo ter feito a maioria desses caras aí, que se dizem pastores, que às vezes até o dom, mas se esfriaram. Não falar da santidade do Espírito, alma e corpo, conforme a Bíblia está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, que diz assim, e o mesmo Deus de Pai vos santifique em tudo, todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. É que assim, vou dizer, a comunidade messiânica, ou como se diz em grego, a eclésia, a igreja está nesse estado aí. Hoje, eu falei com um varão que também é dessa mesma linhagem que eu, aquele irmão vem de vassoura aqui na rua, eu chamo o profeta Jonathan, ele mora também aqui no Rio. Ele, varão, fui a igreja pregar e dizer, irmão, tu não prega duro como tu prega, não. Prega a palavra de prosperidade, de motivação, isso não, eu vou pregar o que Deus mandou. Porque o profeta, ele não fala o que ele quer. Aí eu falei para ele, varão, reflete quem do céu assim Deus me deu. E Jesus é o médico dos médicos. É um médico que diz qual remédio que o paciente necessita. Então Jesus é o médico, nós somos o enfermeiro, que ele prescreve a receita, ó, pega, ele ouve o paciente, e o paciente é a igreja, que está doente. Então ele sabe qual o remédio que ele tem que prescrever, a dosagem certa. Então ele pega a receita, coloca na mão do servo dele, do instrumento, que somos nós, ou nós somos o enfermeiro de Jesus, ele vai lá e entrega para o paciente essa receita aqui. Geralmente o médico dá na mão da pessoa, mas como no caso da Bíblia, parafraseando, ele dá na mão dos seus porta-vozes, somos nós, servos e servas, que pregamos o Evangelho da Verdade.
Então, o médico dá uma receita, aí os falsos pastores querem mudar, porque o alvo dele não é curar a ovelha, é motivar a ovelha a dar o dinheiro na mão deles, ou fazer com que as ovelhas cedam para ele a lã. E o nosso alvo, né? Nosso alvo é ser um porta-voz fidedigno do Mestre Jesus. Você vai lá e dê para ele tetraciclina. Você vai lá, pá, termomicina, benzetacil, que é uma injeção que dói para burro. No quartel tem alguns enfermeiros, então eles, por eu sou suboficial, eles dizem, ó, como eu vou dar uma injeção no caboclo, aquela injeção que dói, ó. E rapaz, o trem é doido. Né? Então, fazendo aquela analogia da figura do médico, né, que é a pessoa qualificada para prescrever o remédio com o remédio de Jesus, e também o trem.